convidado para uma festa lá no céu. Ele me fez o convite, foi o Rei dos Reis, o Deus de Israel. Não posso esquecer, tenho que estar lá. Será uma grande festa para os convidados que quiserem entrar. O rei ainda vem com uma grande orquestra. Até as nuvens desce pra nos encontrar e irmos juntos à festa. Tem uma mesa farta, o tamanho eu não sei, Mas o que me importa é me assentar e comer na mesa do rei. Eu vou cear à mesa com o rei. Eu vou comer na mesa do rei. E como será? Queridos irmãos, queridas irmãs, amados ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, desejo um bem-vindo a todos vocês a mais um quadro. Nesse dia estamos aqui para lermos o penúltimo capítulo aqui do livro de Neemias, Neemias capítulo 12. Convido você para abrir a sua Bíblia para lermos mais este capítulo da Santa Palavra de Deus. Neemias 12, versículo 1. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, verso 2, Amarias, Maluque, Atuz, verso 3, Secanias, Reum, Meremote, verso 4, Ido, Ginetói, Abias, verso 5, Miamim, Maadias, Bilga, verso 6, Semaías, Joiaribe, Jedaías, verso 7, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Verso 8. E foram os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Com seus irmãos presidiam sobre os louvores. Verso 9. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. Verso 10. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada. Verso 11. E Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Verso 12. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias. Verso 13. De Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã. Verso 14. De Maluque, Jonatas, de Sebanias, José. Verso 15, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai. Verso 16, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão. Verso 17, de Abias, Icri, de Miniamim e de Moadias, Piltai. Verso 18, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas. Verso 19, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi. Verso 20, de Salai, Calai, e de Amoque, Eber. Verso 21, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Verso 22, dos levitas foram nos dias de Eliasibe inscritos como chefes das casas dos pais, Joiada e Jonã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Verso 23, os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasibe. Verso 24, foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Verso 25, Matanias, Babebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda à tesouraria das portas. Verso 26, estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador,
e do sacerdote Esdras, o escriba. Verso 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. Verso 28. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa. Verso 29. Como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Verso 30. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. Verso 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro, do lado da porta do monturo. Verso 32. E após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. Verso 33. E Azarias, Esdras, Mesulão. Verso 34. Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Verso 35. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. Verso 36. E de seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. Verso 37. Indo assim para a porta da fonte, e defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi, até a porta das águas, do lado do oriente. Verso 38. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Verso 39. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Ananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Verso 40. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Verso 41. E os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas. Verso 42. Como também Maazéias e Semaías, Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores, juntamente com Jezraías, o superintendente. Verso 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Verso 44. Também no mesmo dia se nomearam homens nobres, se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras de Judá, ou melhor, das terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Verso 45. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Verso 46. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Verso 47. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Não
haveria o céu e ninguém sentiria esse divino amor. Muito bem, meus queridos irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo de número 12 aqui de Neemias. E para a nossa meditação, eu quero reler 2 versos, o 24 e o 36. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Verso de número 36. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. O tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as suas feridas que o tempo causou. Eu torno aos braços de novo que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido traz a lista dos nomes dos sacerdotes e levitas que retornaram do cativeiro na primeira vinda de cativos com Zorobabel, e também narra como ocorreu a grande festa da dedicação dos muros de Jerusalém, que foram reconstruídos no comando de Neemias. E o texto dá destaque à atuação dos cantores levitas. Fora o rei Davi que instituiu e organizou o ministério dos cantores levitas durante o seu reinado, para que atuassem no tabernáculo e posteriormente no templo que Salomão construiria. Por essa razão, Davi é mencionado diversas vezes aqui no capítulo, e eu quero destacar aqui algumas menções que se faz a Davi nesse capítulo. Os versos que relemos, 24 e 36, falam de Davi como um homem de Deus. Davi cometeu muitas falhas, porém se arrependeu delas, se quebrantava diante de Deus e abandonava as práticas erradas. Davi buscava agradar a Deus em tudo. Por isso ele é chamado de homem de Deus. Amados e queridos irmãos, o mundo carece de homens de Deus e de mulheres de Deus. Homens e mulheres tementes a Deus, honestos, santos, humildes, sinceros, verdadeiras pessoas que sejam crentes de verdade, que façam a diferença em todos os lugares onde colocam seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, são aqueles que vivem em comunhão com Deus e que, por isso, Deus pode usá-los como instrumentos poderosos para abençoar os outros. Homem de Deus e mulher de Deus vivem o que pregam e pregam o que vivem. A fé que professam não é teórica, pois a demonstram por meio de boas obras e de bom testemunho. Homem de Deus é bom marido, bom pai, bom funcionário, bom patrão. Uma mulher de Deus é boa esposa, boa mãe. Essa mulher não anda por aí expondo o seu corpo por meio de vestes sensuais. Ela sabe se portar em tudo, pois tem compromisso em agradar a Deus em toda a sua maneira de viver. Um homem de Deus e uma mulher de Deus procuram sempre falar a verdade, são corretos em seus negócios e assim são exemplos para a sua família e para os irmãos na fé.
Amados irmãos, nesses dias tenebrosos de tantos escândalos e maus testemunhos, é imperativo que sejamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amado irmão, amada irmã, quem convive com você pode lhe chamar de homem de Deus ou de mulher de Deus? Pense nisso. Deus quer e Ele espera isso de nós, que nós façamos a diferença em meio a este mundo tenebroso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Oremos, Senhor nosso Deus, Pai de bondade. Obrigado por mais esse capítulo da Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Querido Deus, me ajuda a ser um homem de Deus. Ajuda o Teu filho que me ouve. Ajude a Tua filha que está orando comigo a ser uma mulher de Deus em meio à sua família, em meio à sociedade onde ela convive, onde o Teu servo convive. Pai, nos ajude a fazer a diferença, nos ajude a ser homens e mulheres de Deus, nos ajude a sermos sal deste mundo, luz deste mundo, conforme a Tua palavra nos recomenda. Precisamos da Tua graça, Senhor, te pedimos em um nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Deus em todo o tempo, está na terra, está no vento, está no céu, está no mar. Pai que cuida dos seus filhos. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro. Que Deus continue lhe abençoando, lhe sustentando em suas poderosas mãos. E eu conto com a sua companhia amanhã mais uma vez, quando estaremos concluindo a leitura aqui do livro de Neemias. E assim estaremos terminando mais uma etapa da nossa gloriosa viagem. Então espero você amanhã. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.